Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Rose Carvalho e hoje trago uma aula destinada a você que está cursando a terceira etapa do ensino médio, está no terceiro semestre, módulo 2, fazendo agora a unidade 3. Então, trago para vocês, para essa aula de hoje, esse assunto aqui, ó. Vem comigo. Polímeros. Hoje nós vamos falar aí sobre os polímeros, né? Que compõe aí o nosso dia a dia, que está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Existem muitas e muitas coisas aí que são polímeros. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Vem comigo, vem conhecer um pouco. Olha só. Polímeros, né? O que significa polímeros? É uma palavra grega que vem aí, poli, significa muitos, muitas partes. Mero, partes. Então, polímeros são moléculas grandiosas que têm muitas partes iguais ali, ou diferentes, dependendo do polímero que nós estamos analisando. Então, as partes do polímero chamamos de monômeros. Tá? Chamamos de monômeros. E a junção de vários monômeros, temos a formação de um polímero. E essa reação, nós chamamos a reação que ocorre aí entre esses polímeros, chamamos de reação de polimerização. Polimerização. Então, a reação de polímeros aí, chamamos de polimerização. Então, existem vários monômeros. Esses monômeros vão se ligando um no outro até formar a cadeia que se deseja. As cadeias de polímeros são macromoléculas. O que são macromoléculas? São moléculas gigantescas. Não é formada só de 10 carbonos, não. São de centenas de carbono. Então, por isso que existem muitas partes. Existem várias partes. Então, as cadeias dos polímeros são grandiosas, são cadeias muito grandes aí. Vem comigo aqui, vamos conhecer mais um pouquinho. Então, aqui, o resultado de uma polimerização. Nós temos um monômero igual, veja, essa substância é igual a essa molécula é igual a outra. Então, somando essa molécula com essa molécula, com mais outra molécula, com mais outra molécula através das reações químicas, claro, pressão e calor, né? Precisa ter pressão e calor para que haja a ruptura dessa ligação aqui, ó. Tá vendo? Que não tem. Aqui, quando se liga um monômero no outro, não se tem ligações duplas. Então, essa ligação dupla, ela é quebrada através da pressão e do calor, e nesse lugar entra um hidrogênio, né? Porque o carbono, aqui nós temos que entender que o carbono, ele tem que fazer 4 ligações, sempre. O carbono, ele é tetravalente. E como ele é tetravalente, ele precisa fazer 4 ligações. Como nós quebramos, houve a ruptura através da pressão e do calor que tem aí dentro dessas reações, houve a ruptura da ligação dupla, então tem que ter o acréscimo ali do hidrogênio. Uma cadeia carbônica só pode ser completada pelos átomos de hidrogênio, não pode ser completada por outro elemento. Se houve a ruptura de uma ligação dupla, então naquele lugar tem que entrar um hidrogênio. Então, a polimerização ocorre assim. Vai haver a somatória, a junção de vários monômeros iguais ou diferentes, dependendo, mas geralmente são monômeros iguais. E aí vai haver, claro, reações químicas entre eles. Nesse caso aqui, vai haver a ruptura da ligação dupla e no lugar vai ter a entrada de um hidrogênio. E vai fazendo com que essa cadeia fique cada vez maior, certo? Volta aqui comigo. Então, vamos lá. Então, para ocorrer uma polimerização, nós temos que ter monômeros, unindo-se em monômeros para formar o polímero que eu desejo, né? Classificação do polímero. Então, a gente tem a classificação também. A primeira classificação é contra o método de obtenção. Então, nós temos 2 métodos de obtenção aí de polímeros. A adição e temos o polímero de condensação. O que é um polímero de adição?
obtidos pela adição de monômeros através da quebra da ligação π. O que é uma ligação π? Uma dupla ligação. Então, a dupla ligação vai ser rompida e no lugar da dupla ligação vai se entrar o que mesmo? Um hidrogênio. Veja, esse carbono se ligou nesse, esse carbono se ligou nesse, tem um carbono, tem um hidrogênio aqui, tem outro hidrogênio aqui, ó, tem um hidrogênio aqui, tem outro hidrogênio aqui, ele está fazendo uma ligação com esse carbono, ele está fazendo uma ligação com o carbono, e no lugar da ligação dupla, houve a ruptura, vai ter um hidrogênio. Então, isso que é um polímero de adição, a ruptura da ligação dupla e, consequentemente, a adição de um hidrogênio na estrutura. Tranquilo até aí? Sim, né? Porque a gente já sabe, já conhece as estruturas do hidrocarboneto aí. Polímeros de condensação, obtidos pela adição de monômeros com a eliminação de substância inorgânica. E aqui, quando eu falo da substância inorgânica, eu estou falando das funções inorgânicas. Quais são as funções inorgânicas? Ácidos, bases, sais, óxidos e a água. A água também é uma função inorgânica. Só que nesse caso dos polímeros, vai haver a retirada ou de água, que geralmente é a água, ou do HCl, que é uma função inorgânica também. HCl, a presença do H, já está falando que ele é um ácido. Então, vai ver, ou a presença, vai haver ou a retirada do HCl da estrutura, ou a retirada da água, uma substância inorgânica. Volta aqui comigo, vamos lá. Outra classificação, 2. Quanto ao tipo de monômeros, né? Podemos ter homopolímeros e copolímeros. Homopolímeros obtido pela união de monômeros iguais. Então, quando temos monômeros iguais, igual naquele primeiro exemplo, nós temos uma cadeia de homopolímeros. Agora, quando temos monômeros diferentes, nós temos copolímeros. Preste atenção que isso é muito importante. Outra classificação é quanto à ocorrência. Nós temos aí os naturais, que é encontrado na natureza, como a celulose, né, tirada aí a borracha, né, o látex, e o sintético, que é produzido pelo homem em laboratório. Diante disso, nós temos a quarta, que é quanto à fusibilidade. O que é a fusibilidade, Rose? Podemos ter os termoplásticos ou podemos ter os termofixos. O que são termoplásticos? Podem ser remoldados. Os termoplásticos, eles podem ser remoldados pela ação da temperatura. A temperatura consegue remoldá-los, mudar de forma. E os termofixos é aqueles que não podem ser remoldados. Então, para a nossa aula de hoje, eu trago apenas as classificações e o conceito de polímeros. Espero todos vocês na nossa próxima aula com mais assuntos sobre polímeros.